Fala pessoal, Vitor Botelho aqui. Vamos para mais uma análise semanal, dessa vez com uma semana completa. E já vamos direto aqui para o gráfico. Vamos ver como o índice Bovespa se comportou nessa semana. O índice vinha de uma queda, veio caindo aqui. Nós mostramos que poderia ser apenas uma correção deste movimento, lançando um pivô de alta, e que vai se confirmar com o rompimento desta região de resistência aqui, próximo dos 129.500 pontos aproximadamente. Na sexta-feira fez um belo movimento, uma alta bem expressiva. Vamos ver como vai se comportar na próxima semana, se consegue romper, fazer um pullback, esperar essa média chegar próximo, então lançar novas altas. Assim seria um movimento muito interessante para o índice fazer. Esse movimento aqui da sexta-feira foi muito bom, mostra força, fechou quase no topo do candle. Na quinta também já tinha vindo rompendo os últimos dias de baixa que teve e fechando, quase rompendo o último topo. Assim já deixou, apesar de ter rompido este fundo, deixou aqui um fundo mais alto e um movimento maior. Está olhando também pelo Fibonacci, nós havíamos traçado, ele corrigiu bem aqui próximo de 61% de Fibonacci, que é um nível que mais acontece as correções, então foi um bom nível de parada deste movimento. A gente vê que teve muita briga aqui nessa região dos 61% de Fibonacci e por enquanto os compradores estão ganhando, o índice já veio próximo do topo anterior. Então, para confirmar a tendência de alta, ele precisa de um topo mais alto. Vamos aguardar e esperar, torcer para que o índice consiga romper este topo anterior e mostrar a sua tendência de alta. Passando agora para a Petrobras. A Petrobras, ela veio de uma tendência de baixa, de queda, está deixando vários gaps aqui. Era um movimento que era esperado por causa da queda do preço do petróleo no mercado. Aqui a Petrobras já fechou o gap que havia deixado e testou essa resistência dos 35,65, veio próximo da média de 20 e agora vamos ver como ela vai se comportar. Isso pode ser o que? Pode ser um pullback para lançar novas baixas. A gente observa que aqui este movimento de queda da Petrobras, ele veio direto, todo esse movimento, não houve nenhuma correção. Então, pode ser que seja uma correção do movimento da Petrobras para lançar novas baixas. Nós temos que acompanhar. Se analisarmos aqui por Fibonacci, o preço está chegando nos 38% de Fibonacci. E então, se a Petrobras começar a lançar novas quedas aqui, significa que a tendência ainda tem força, só que só vai se confirmar com o rompimento do último fundo. A Vale, aqui nós vemos que a Vale caiu até próximo foi exatamente o que eu falei ali da Petrobras. A Vale caiu até próximo dos 38% de Fibonacci e veio lançando novas altas e já testou aqui, deu um pequeno rompimento deste topo anterior, mas já devolveu um pouquinho, mas fechou com um bom movimento. Eu acredito que a Vale esteja fazendo esta movimentação e agora o primeiro alvo aqui da Vale é próximo dos R$60 aos 59,50. Como nós já havíamos estudado, ela só deu uma pequena derrapada aqui antes, só que mantém um movimento bom. Passando agora para a Itaúsa. A Itaúsa, nós havíamos falado na última semana que ela estava
acumulando próximo aqui da média de 20 e que ainda não estava demonstrando força. Isso até a sexta-feira. Na sexta-feira, assim como os ativos todos que nós estamos vendo, a Itaúsa teve uma alta expressiva, veio próximo do topo anterior, assim como nós acabamos de ver na Vale, foi próximo ao topo anterior e está querendo buscar um rompimento. Acumulou na média, deu tempo da média chegar, teve liquidez e agora está vindo olhando para cima. Se nós traçarmos também o Fibonacci aqui na Itaúsa, vamos ver que a correção foi próxima dos 38% de Fibonacci, que demonstra a força da tendência. Foi uma correção pequena perto do primeiro movimento. Então, na Itaúsa nós temos aqui onda 1, onda 2 e agora está armando onda 3. Quando vai se confirmar? Quando confirmar, fechar um candle rompendo esta resistência, esse último topo, e vai confirmar essa tendência de alta que pode ser a perna 3 da tendência. Por aqui nós temos a resistência dos 9,42 e logo acima dos 9,90. Pode ser que nessa semana a Itaúsa venha para tentar romper aqui os 9,40. Vamos acompanhar, mas conforme eu falei com vocês na última semana, eu ainda não tenho muita confiança no movimento da Itaúsa por causa do período de subscrição. Mas assim que acabar, eu acredito que vai destravar a Itaúsa e vai poder lançar novas massas. Mas agora, graficamente, esse movimento da sexta-feira mostra a Itaúsa olhando sim possibilidade de romper a resistência dos 9,40. Passando agora para Banco do Brasil. Banco do Brasil, que nessa semana ficou ex-dividendos, já tinha anunciado os dividendos, mas quem tinha ações até dia 12, salvo engano, ainda faria jus a receber esses proventos. Agora, Banco do Brasil passou a data ex. Com isso, houve alguns ajustes aqui no gráfico, porque eu utilizo o gráfico ajustado a dividendos, a eventos. E analisando o Banco do Brasil, o que ele fez? Subiu, deixou uma pernada, veio aqui, sentiu esse topo histórico aqui, deixou uma nova resistência próximo dos R$ 29 agora após essa correção. Aqui deixou um gap, na sexta-feira veio fechar este gap, estava acumulado assim como a Itaúsa próximo da média de 20 e agora vem rompendo. Apesar que o movimento da Itaúsa, o candle da sexta-feira foi mais bonito do que o candle da sexta-feira do Banco do Brasil, mas Banco do Brasil, assim como Itaúsa, está olhando para altas, possivelmente pode vir buscar o topo histórico. Então, para essa semana, eu acredito que Banco do Brasil, como acumulou, concentrou próximo da média de 20, ganhou liquidez, eu acredito que pode sim vir buscar este topo histórico e, quem sabe, alçar novas máximas ou até romper. Como nós estamos analisando Fibonacci dos outros ativos, vamos analisar também do Banco do Brasil e nós vemos que o Banco do Brasil também parou aqui próximo dos 38% de Fibonacci. O que isso quer dizer? Que está demonstrando, os ativos estão demonstrando uma força na tendência e estão a maioria em uma tendência de alta com força, ou seja, pode ser que a bolsa venha a subir bem nesses próximos dias e a maioria dos ativos estão exatamente nessa contagem de ondas, onda 1, onda 2 de correção e lançando a onda 3, começando a lançar a terceira onda, mas ainda dependendo de romper o topo anterior. Pode ser que realmente aconteça, rompa o topo anterior e confirme a tendência, confirme a onda 3, ou pode ser que não tenha força e acumule próximo dessa região. Então, para isso, nós temos que acompanhar
continuar acompanhando e semanalmente nós fazemos essa análise. Passando agora para Eletrobras. Eletrobras, eu havia falado que não achava que ela teria força para romper. Realmente, no início da semana, nós vemos que ela ficou acumulada próximo da resistência e isso deu tempo, deu força para a média de 20 chegar próximo do preço, que era exatamente o que nós estávamos esperando. Quando aconteceu da média chegar próxima, para o movimento ficar melhor, eu preferia que ela tivesse testado a média, como veio aqui testar antes dessa subida, como veio aqui testar antes dessa subida, aqui também. Eu preferia que, após esse dia, ela tivesse vindo mais próximo da média para então subir. Mas como o mercado faz o que ele quer, não o que a gente espera, então a Eletrobras rompeu na quinta-feira e na sexta continuou seu movimento de alta. Mais um ativo com força, uma tendência forte. Eletrobras rompeu próximo dos R$ 39,00, a resistência anterior, agora passa a ser suporte e com isso nós temos que traçar uma nova linha que seja uma nova resistência que ela pode vir a buscar e tentar passar, pode ter dificuldade. Para isso, nós olhamos aqui para trás, no histórico do preço, uma região próxima aqui dos 42,20, 42,50, em que a Eletrobras testou várias vezes e não teve forças para romper. Quando rompeu foi um falso rompimento, falhou na movimentação e devolveu toda essa queda. Com isso, ali passa a ser um bom ponto de resistência e vamos ver se a Eletrobras vai ter força para chegar próximo dos 42,40 aproximadamente. Passando agora para o Bitcoin. O Bitcoin vem em uma tendência de baixa, estava lateralizado aqui, ficou por um bom tempo lateral, até que ele veio romper essa lateralização, voltou, fez um pullback e voltou novamente a cair. Aqui nós havíamos marcado este fundo aqui, que ele poderia vir buscar novamente e realmente veio e sentiu neste fundo uma pressão compradora e julgou o Bitcoin um pouquinho aqui para cima, uma pequena correção, mas o Bitcoin ainda está abaixo da média de 20 períodos e não vem mostrando muita força nessa alta. Com isso, o Bitcoin continua na sua tendência de baixa, olhando para baixo, onda 1, onda 2. Essa onda 3 aqui foi fraca. Isso pode demonstrar um cansaço, um final desse movimento de baixa, ou não, ou ela ainda não vai ser considerada. Vamos aguardar como ele vai se comportar quando chegar próximo aqui da média de 20 períodos, se vai ter força para romper essa média ou não. Mas o Bitcoin ainda em tendência de queda e suporte nos 72.800 pontos. Passando agora para o dólar. O dólar também em tendência de baixa, veio romper aqui há 2 semanas atrás, mostrou uma certa força querendo romper, alternar o movimento para uma tendência de alta, mas logo em seguida já devolveu tudo e agora está mostrando que está mais para baixo novamente, inclusive trabalhando abaixo da média de 20 períodos. O dólar, se nós olharmos aqui a retração de Fibonacci, o dólar veio próximo dos 38% também. Agora, o alvo desse Fibonacci seria dólar próximo a R$5. Eu não acho que tem fundamentos para o dólar chegar a R$5, mas pela análise gráfica é o que nos mostra por enquanto. Aqui o dólar está próximo deste suporte dos 5,74, que foi exatamente onde ele parou. Vamos ver nessa semana se ele vai conseguir romper
este suporte e rompendo este fundo anterior, aí sim ele confirma a sua tendência de queda, perna 1, perna 2 e a perna 3, rompendo este fundo, ele vai confirmar essa tendência e aí começa a olhar para este suporte dos 5,40. Vamos acompanhando o dólar para ver como será a movimentação durante essa semana. Com isso, eu encerro por aqui mais um fechamento, mais uma análise de mercado. Semanalmente eu venho acompanhando, esses são os maiores ativos da bolsa. Caso vocês tenham interesse que eu olhe algum outro ativo na análise gráfica, na análise técnica, deixe aqui nos comentários que ficarei feliz em analisar. Obrigado.